Como que o Nick Fury tinha certeza absoluta que a Capitã Marvel não havia sido desintegrada juntamente com metade do universo pela manopla do Thanos? Você confere aqui no Flat do Pet. Fala galera, eu sou o Patrick Ferreira, você está no Flat do Pet e antes de mais nada, se inscreva no canal porque eu falo muito sobre essa temática de filmes e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E agora vamos lá, eu pergunto a você, meu caro amigo, que está perdendo os cabelos e que não está nem dormindo direito, confabulando as teorias infinitas, entendeu? Teorias infinitas, Guerra Infinita, sobre Vingadores Guerra Infinita. Eu pergunto a você, quando o Nick Fury mandou o WhatsApp lá para Capitã Marvel, como é que ele tinha tanta certeza assim que ela ainda estava viva, que ela não havia virado poeira juntamente com metade do universo? É sério, gente, isso merece até uma música de suspense. Música de suspense, por favor. Afinal, as mortes que Thanos causou foram totalmente aleatórias. E mesmo que não fosse, né, galera? Thanos ele não seria burro o suficiente de manter justamente a Capitã Marvel viva? E assim, essa pergunta bugou minha mente. E há alguns dias atrás eu vi um vídeo no Omelete TV, inclusive vou deixar aqui nos cards para vocês verem, que uma das pessoas que estavam lá falando no vídeo, ela tinha teorizado que talvez o Pager tinha acionado alguém no passado. A princípio, eu achei essa ideia extremamente ridícula. Não fazia o menor sentido para mim. Era mais fácil a gente pensar que o Pager tinha acionado a Capitã Marvel em algum lugar muito distante do universo. Mas mesmo num lugar muito distante do universo, a manopla dizimou vidas. Então não tem como a gente afirmar com todas as letras que só porque ela estava lá num cantão do universo que a Capitã Marvel realmente escapou com vida. Então assim, para o Nick Fury ter tanta certeza que ela estava viva naquele momento ali de desespero, a única coisa que eu consegui pensar é que realmente poderia existir a possibilidade do Pager ter acionado ou a Capitã Marvel ou alguém lá no passado. E foi aí que aquela teoria do Pager ter se comunicado com alguém lá do passado passou a se tornar menos ridícula para mim. Eu acho que isso poderia fazer sim algum sentido pensando por esse lado. Embora o Nick Fury não sabia o que estava acontecendo. Ele só viu ali o pessoal virando pó, falou de um tal de código vermelho e acionou o Pager. Se de fato o Nick Fury ele não fazia ideia do que estava acontecendo, ele poderia sim ter chamado a Capitã Marvel sem imaginar que existiria a possibilidade dela estar morta. O que para mim seria algo bem aleatório e sem fundamento. Mas a nossa querida Marvel não dá ponto sem nó em seus filmes. Tudo que ela faz tem algum fundamento, tem alguma explicação. Gente, a Marvel planeja os mínimos detalhes dos seus roteiros. Ela está sempre um passo à nossa frente. Quer dizer, vamos pensar. Quando o Caveira Vermelha colocou a mão no Tesseract lá em Capitão América, lá em 2011, quer dizer, há 7 anos atrás, lá naquele filme, ela já tinha pensado que o Caveira Vermelha tinha sido mandado para Vormir e seria o guardião da joia da alma. Então os caras pensaram em tudo com antecedência. Um filme complementa o outro. Agora, voltando a falar do Nick Fury, como o cara ele lida com o sobrenatural aí, pelo que parece, desde os anos 90 ali, que ele conheceu a Capitã Marvel, eu tenho certeza quase que absoluta que ele tinha sim o conhecimento das joias do infinito, né, que existiam joias aí espalhadas pelo universo e do perigo que elas representavam, do que poderia acontecer se algum dia elas fossem reunidas por alguém. E eu tenho certeza absoluta que quando ele falou código vermelho, ele sabia sim do que estava se tratando. O Nick Fury sabia que as joias tinham sido reunidas e que ela estava sobre a posse de alguém. O que nos faz voltar ao Pager novamente. Gente, eu só consigo enxergar três alternativas. Primeira alternativa é que realmente o Pager ele pode ter mandado uma mensagem para o passado. Afinal, seria uma época onde com certeza toda a humanidade estaria salva. Eu cheguei até a cogitar a possibilidade de, no final do filme da Capitã Marvel, que vai se passar nos anos 90, ela, pelo que dá a entender, né, ela com certeza vai para um cantão aí do universo
onde o tempo não passa. Afinal, todo mundo aí já tá careca de saber que o tempo no universo ele não passa exatamente igual em todas as partes do universo. Então assim, usando essa linha de raciocínio, se a Capitã Marvel estiver num lugar onde o tempo não passa, ou se o tempo passa de uma maneira mais lenta, é como se a cada ano que se passou, o Nick Fury estivesse indo para o futuro, do ponto de vista da Capitã Marvel. E aí sim, realmente faria alguma lógica dessa treta aí do pager ter mandado mensagem para o passado e da Capitã Marvel não ter se desintegrado. Minha segunda teoria é que a Capitã Marvel talvez estivesse em algum lugar do universo onde as joias do infinito não exercessem algum tipo de influência. Como assim, Patrick? Isso não existe. Na realidade, isso meio que já foi comprovado num crossover que teve aí da Liga da Justiça e dos Vingadores no ano de 2014. Agora eu vou precisar de uma cola. Escrito por Kurt Busiek, não sei se é assim que fala, e George Pérez, onde o Darkseid ele finalmente conseguiu colocar as mãos na manopla do infinito. Mas como as joias elas estavam num universo que não era o seu, elas estavam meio que num universo paralelo, elas estavam sem poder algum e não tinham a mínima utilidade para o vilão. Então essa ideia da Capitã Marvel estar numa parte do universo onde as joias não tenham poder algum pode ser que tenha lógica, sim. E a minha terceira e última teoria muito louca é que os poderes da Capitã Marvel, de alguma forma, possam fazer com que ela seja invencível aos poderes da joia. Afinal, né, gente? A mulher é uma deusa, ela pode tudo, ela absorve energias, dispara raios, ela voa, tem o sexto sentido, tem super força e por aí vai. Então, assim, considerando essas habilidades todas, e já que estamos falando de adaptação, então assim, a gente não pode levar muito a ferro e fogo o que nos diz as HQs. E eu acho sim que pode rolar alguma coisa nesse sentido para explicar por que ela não virou pó juntamente com metade do universo. Até mesmo porque o DNA da Carol Danvers não é totalmente humano. Na história original da Capitã Marvel, houve uma mistura aí do DNA humano da Carol Danvers e do DNA Kree. Então tá aí o motivo dela ter tantas habilidades. Cheguei até a cogitar a possibilidade da raça Kree não possuir alma. Então, se o DNA dela tivesse um pouquinho lá do DNA da raça Kree, e se essa raça não tivesse alma, talvez a Capitã Marvel não possuísse alma, e se ela não tivesse alma, então a joia da alma não iria exercer alguma influência sobre ela. Deu pra vocês entenderem? Mas eu não consegui nenhum material na World Wide Web que falasse sobre essa peculiaridade e que falasse sobre essa particularidade da raça Kree. Então eu não considerei essa teoria como teoria. E você aí de casa, o que acha sobre tudo isso? Qual que é a sua teoria? Deixe escrito aí nos comentários. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!